O texto que a gente vai falar, né, é um texto bem conhecido e um texto bem que eu gosto bastante. É o texto de 1 João, capítulo 4, versículos 9 e 10, que traz para a gente a seguinte mensagem. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém. Nesse instante, irmãos, a gente se depara, né, com uma das manifestações mais sublimes e mais reais do amor de Deus. A gente mergulha nessa condição desse amor de Deus sobre nossas vidas como sendo um tempo, né, onde Deus ele está ali trazendo para nós. Muitas vezes nós estamos vivendo momentos em que Deus ele é apenas aquele que supre, aquele que faz, aquele que cura, aquele que vai resolver um problema, e nós às vezes transformamos Deus num balcão de serviço, literalmente, e quando a gente faz isso, a gente está, eu creio que super minimizando o que Deus ele é de verdade. E quando eu me deparo com essa imagem de um Deus que me amou primeiro e cuidou de mim de tal maneira, eu vejo aqui, sabe assim, o ápice do amor de Deus sobre mim, onde Deus ele envia o seu filho, e o seu único filho, que não é só, né, ele é Deus também, mas ele é a encarnação do próprio amor de Deus na face da terra, na face da terra, e ele traz isso de maneira em que ele nos mostra, sabe, que nós não somos apenas criatura, mas nós podemos ser seu filho, porque ele amou de tal maneira. E aí vem outras questões. Uma delas é, como é que eu me sinto diante de Deus? Apenas como um servo, que não tem direitos, que só tem deveres, que só tem que cumprir uma obrigação religiosa? Ou eu me sinto de verdade como um filho, que é amado, que é cuidado, que é acariciado, que é motivado, que também é corrigido quando necessário? E isso traz para nós, sabe, a intenção de que, poxa, para aí, como é que é essa questão da filiação de Deus? Como é ser filho de Deus? Como é que é ser alguém em que confia tanto nesse Deus que ele é capaz de amar a mim e eu sentir esse amor por ele em minha vida? E aí eu quero trazer para a gente 3 pontos aqui muito rápidos sobre esse amor de Deus. O primeiro ponto vai falar sobre o amor de Deus é um presente incomparável. Nós não temos algo que comparar. Você pode imaginar, mas o amor de Deus é comparado ao da mãe. Não, não é não. Ou de um pai, também não é. E a gente vai ver, irmãos, que o apóstolo, ele quando fala sobre isso, né, o apóstolo João nos lembra que Deus ele manifestou seu amor ao enviar Jesus por nós para viver entre nós. Ou seja, ele saiu do seu status de Deus, do seu lugar de Deus, do seu lugar de, sabe, de soberano, veio à terra, ele abandonou, ele abdicou do seu trono, abdicou do seu poder, da sua divindade, para ser homem, igual a mim e a você, passar pelas dificuldades humanas, como eu e você passamos diariamente, mas mesmo assim ele não pecou. Né? Mesmo assim ele não manifestou, ele não se deixou levar pelo ato de pecar, pelo ato humano de pecar, e fez com que, né, nós entendamos que esse amor não depende de nós, de nosso esforço. Esse amor de Deus, ele é e foi gratuito por você, por mim, por cada um de nós. E Deus nos deu o seu Filho, sabe, como um presente, como algo que eu não merecia, e aí vem a graça de Deus sobre nós. Eu não merecia, e nós não merecemos, nós merecíamos isso, mas ele veio com esse amor tão poderoso, tão gracioso sobre nós, que nós, às vezes, não valorizamos o que ele faz por nós de verdade.
E por não valorizar esse amor, a gente peca deliberadamente, a gente esperando na confiança que ainda amanhã vai dar tempo de eu me converter, ou de me arrepender do meu pecado, né? E dessa maneira eu ainda posso ter esse tempo, né? E talvez eu faça aí e diga, não, mas Deus ele é amor, e Deus sabe do meu coração, não sei o quê, e amanhã eu me perdoo, amanhã eu me arrependo e volto, e Deus vai me perdoar e vai me devolver, né, a estatura ou o status de filho, e vou voltar a estar com ele. Mas entenda uma coisa, existe aqui uma lição para cada um de nós. Eu preciso valorizar o amor de Deus como um presente mais valioso que eu poderia ter na face da terra. Irmãos, a gente às vezes valoriza coisas que são tão efêmeras, tão pequenas, tão insignificativas. Sabe, tem gente que valoriza muito o status e aí quer ter um iPhone 14, 15, 17, 20 para mostrar para todo mundo que é capaz de ter, que tem. Às vezes tem uma Bíblia para pagar, né, que é uma Bíblia de carnê para pagar, mas está ali. Né, financia por 4, 5 anos um aparelho que pode se acabar numa queda, pode ser roubado, enfim. A gente às vezes valoriza coisas, valoriza pessoas, valoriza objetos, valoriza situações, momentos, mas nós não valorizamos de verdade o que Deus fez por nós e o amor que Ele tem por nós. A gente precisa, sabe, todos os dias, agradecer diariamente, lembrar, como diz a palavra, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, sabe, para que essa esperança possa alimentar o meu coração e me dar a capacidade de poder amanhã entender o seguinte: tudo que eu passei hoje, amanhã Deus tem uma lição para me mostrar. E esse seu amor, ele é tão grande que ele vai me mostrar como sendo um filho, e eu posso ajudar outras pessoas a viver isso. E a gente vai passar por isso, irmãos, e vai entender o seguinte, que quando eu agradeço diariamente a Jesus, a minha expressão, a expressão suprema desse amor de Deus, ela se manifesta em nossas vidas, em minha vida. E por que isso? Porque ele é um presente que eu nunca se esgota. Interessante que a graça de Deus, ela se renova a como? Todas as manhãs, a cada manhã. E ela não se esgota, ela traz o que para nós? Alegria, traz propósito, traz direção, traz orientação, traz paz, traz conserto. O amor de Deus traz para nós, sabe, a esperança de que algo ainda pode acontecer, mesmo que a dificuldade seja hoje, seja grande, mas amanhã pode acontecer. E se não acontecer, não tem problema, mas Deus continua sendo Deus, Ele vai cuidar de mim de todas as formas. Se não é nesse instante o momento em que eu terei aquela cura, ou aquele bem, ou aquela bênção que eu espero no Senhor, talvez não seja porque eu não mereça, mas é porque eu estou sabendo pedir. A gente não recebe porque pede mal com nossos próprios desejos. Num grupo pequeno aqui em casa, eu perguntei aqui para as pessoas, eu disse, pô, se você tivesse a oportunidade de pedir apenas uma coisa ao Senhor, o que você pediria? Interessante, irmãos, que todos os pedidos que as pessoas fizeram, todos eles eram egoístas. Eu quero a cura do meu filho. Eu quero paz na minha casa. Eu quero a transformação da minha família. E aí, quando eu peguei cada uma dessas perguntas e fui perguntar para eles, né, por que você quer a cura do seu filho? Porque ele dá muito trabalho, ele é muito complicado, e se ele for curado, se Deus o curar, a gente vai ter uma vida mais sossegada, mais tranquila. E olha só como é que é. A gente vai, eu e o pai, nós teremos, né, uma vida mais tranquila, ou seja, a criança é um problema, e sendo ele o problema, a gente quer algo para nós, né? Mas será que eu perguntei para Deus, Senhor, o filho que tu me destes com essa situação, ele é para glorificar o teu nome em quê? Para me ensinar em quê viver assim? A outra pergunta foi, por que você quer ter paz na sua família? Porque minha família é muito complicada, os meus filhos são assim, são assados, não sei o quê. E aí Deus trazendo paz na minha família, eu vou estar bem, vou estar mais tranquilo. Olha só, outra resposta altamente egoísta. Fica para nós a pergunta aqui, por que você quer? Se Deus te der essa oportunidade de pedir uma coisa hoje, qual seria esse presente que você receberia de Deus? Qual seria esse presente para nós? Segundo ponto. Segundo ponto é o amor de Deus, ele supera o nosso merecimento.
Se a gente perguntasse aqui, irmãos, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, onde quer que você viva, sabe, a pergunta para nós, se fosse assim, você merece, com o amor de Deus, a salvação do Senhor sobre a sua vida? Tem gente que descaradamente vai dizer assim, eu mereço. Eu não mato, eu não roubo, não faço nada de errado, eu não falo mal da vida alheia, eu só trabalho, de casa para o trabalho, trabalho para casa, às vezes para a escola, da escola para casa. Então, eu tenho minha vida normal. Mas, então, assim, eu mereço receber isso. Eu conheço uma criatura, meu amigo, que é arrogante até dizer chega. Sabe, que ela é petulante, ela é difícil, ela é quase que intragável, essa criatura, ela é quase que intragável. E eu perguntei uma vez para ela assim, você acha que a senhora merece isso, merece ir para o céu? Eu mereço, porque eu sou uma pessoa muito boa, eu ajudo todo mundo, mas fala mal, reclama, briga, sabe, tudo na vida é ruim. E aí eu fico pensando assim, será que merece mesmo isso? A gente tem que ver, irmãos, que desde que quando o João, voltando para o texto, né, quando o João destaca que o amor de Deus ele não depende do nosso amor por ele, Deus ele nos amou primeiro, e mesmo sendo esse Deus nos amando primeiro, quando nós éramos pecadores e distantes dele. Ele enviou Jesus, queridos, com o propósito de fazer o quê? Com a propiciação, com o propósito de ser propiciação, ser pagamento pelo meu e pelo seu pecado, nos tornando possível, dessa maneira, a reconciliação com ele, com Deus o Pai. Porque eu não tenho condição de chegar a Deus por conta própria. Eu precisei do Espírito Santo tocar em minha vida para que eu pudesse despertar e abrir os meus olhos espirituais, para que, ao despertar e ver os meus olhos espirituais abertos, eu tivesse a condição de reconhecer a minha condição de pecador diante de Deus, Santo, Poderoso. Eu dizia assim, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu conscientemente agora entendo que eu errei, eu fiz a coisa errada, que não é para viver dessa maneira, e agora eu quero viver com santidade na tua presença. Nenhum de nós, irmão, chega diante de Deus, sabe, com justiça própria, achando que é, o que faz, o que é isso, que é aquilo. Por que não? É preciso que o Espírito de Deus ele toque em sua vida, o Espírito Santo de Deus ele toque no nosso coração, para que a gente entenda que Deus ele agiu por puro amor, não por causa do nosso mérito, porque a única nosso merecimento que nós temos é o quê? Ir para o inferno. Diga aí, Damião, Eline, Glauber, qualquer outra pessoa que estiver por aqui, sabe, qualquer um de nós não é merecedor do céu. Mas Deus veio com sua graça. O que é graça? É amor imerecido. É derramar do amor de Deus sobre nós, quando nós não merecemos. Outra coisa não é o inferno, mas Deus ele chega para mim e para você e diz assim, mesmo você sendo quem você é, eu sou aquele que cuida de você, que ama você, e tenho esperança que até o último instante você vai se converter de verdade. Porque tem alguém, meu filho amado, chamado Jesus, que intercede por você, com gemidos inexprimíveis, que trata no seu coração, que mostra para você aquilo que você está fazendo de errado, que você se transforma, vira uma pessoa diferente, e que você tem a possibilidade de todos os dias, todos os instantes, sabe, começar a dizer assim, eu preciso mudar a minha vida hoje, e Deus vai mudando. Sabe, a grande lição para nós também nesse momento, queridos, é que esse amor, ele incondicional por Deus, ele não nos dá o direito de continuar, sabe, em pecado, deliberadamente, mas por quê? Porque ele nos ama, mas não aceita nosso pecado. O fato de entender que Deus ele ama a minha vida e a sua vida não me dá o direito de que continuar pecando, vivendo a vida de pecado, falando mal da vida alheia, falando mal do pastor, falando mal do irmão, falando não sei o que, brigando com o meu colega do trabalho, brigando, falando mal da minha empresa, enfim, vivendo uma vida toda errada diante de Deus, uma vida de reclamação e não de gratidão ao Senhor. E ele não me dá o direito disso, por saber que ele me ama e eu quero viver uma vida totalmente deliberadamente pecando e achando que ele, pelo seu amor, tem a obrigação de me salvar, que não é assim. Não sei se os irmãos estão me entendendo, mas, sabe assim, Deus está trazendo para nós uma palavra de realmente mostrar para cada um de nós que, sabe, o amor que ele tem por mim e por você não depende de você, nem depende do seu amor, da sua disposição, não. Mas eu preciso reconhecer todos os dias a gratuidade do amor de Deus em minha vida. Porque você não precisa ser perfeito para merecer o amor de Deus. Ninguém aqui vai ter que, sabe, viver uma vida de santidade 100%, porque nós não conseguimos, para poder receber o amor de Deus, porque o amor dele é gracioso. É sem você merecer, ele é assim mesmo derrama por você.
Ele todos os dias renova a sua gratidão, aliás, a sua graça. Todos os dias ele se manifesta para você, para que você possa ter a capacidade de dizer assim, Senhor, hoje eu quero ser diferente, pelo menos hoje. E você não pecar, ou você se abster do pecado, ou você decidir não pecar, porque quando eu acordo de manhã, eu e você, nós quando acordamos de manhã, temos duas escolhas. Qual é essa escolha? Viver uma vida errada, ou viver uma vida certa. Se eu quero viver a vida errada, então tudo que me aparecer para frente, eu posso usar a minha carne, a minha maldade que é natural dentro de mim, para fazer aquilo de errado e acabou. Mas Deus me deu livre-arbítrio, então eu também posso escolher aquilo que é certo, viver uma vida toda certa. Entender uma coisa, que o que eu faço glorifica a Deus, porque a Bíblia diz que quer comais, quer babais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, se eu faço alguma coisa, se eu ajo de uma maneira, a minha pergunta, sempre fica para nós uma pergunta, a pergunta é, o que eu estou fazendo aqui vai glorificar a Deus em quê? Falar com meu irmão, falar com meu cunhado, falar com minha irmã, falar com quem que seja, lidar com pessoas, que é o que a gente mais faz durante o dia. Está glorificando o quê, Deus? Então, fica para nós isso. E aí eu preciso me permitir ser amado por Ele, sabe? E viver sempre numa busca diária de gratidão. Rendendo ao meu coração a esse Deus, que pela sua misericórdia me salvou todos os dias. Uma vez chegou um aprendiz de um mestre, e ele reclamava muito de tudo. E aí o mestre falou para ele, né? Disse, rapaz, por que você não muda de atitude? Fazer o quê? Porque eu já ando com o Senhor todo dia e eu não estou mudando em nada. Ele disse, será que você está realmente me observando? E aí o mestre olhou para ele, o aprendiz olhou para ele e disse assim, talvez eu não esteja, mas o que eu posso mudar? E aí o mestre olhou para ele e disse assim, eu quero fazer um desafio para você. E somente hoje, você seja grato por tudo que lhe acontecer. Tudo que lhe acontecer. Seja grato. Coisas boas e coisas ruins, seja grato. E naquele dia, aquele rapaz aceitou o desafio e todos os dias, tudo que acontecia com ele, levou uma topada, obrigado, Senhor. Sabe, choveu e ele foi pego no meio do relento, obrigado, Senhor, porque o Senhor choveu sobre minha vida e eu fui molhado. E tudo ele foi, sabe, sendo grato. E aí no segundo dia ele foi desafiado novamente, durante 30 dias, ele foi desafiado todos os dias a ser grato. No final de 30 dias, o médico chega para ele e pergunta assim, e aí, o que você achou da sua vida? Como é que está hoje ela? E aí ele percebeu uma coisa, que a vida dele tinha ficado mais leve, só pelo simples fato de agradecer a Deus todos os dias por tudo que lhe acontecia. Muitas vezes, irmão, nós estamos vivendo tempos assim, onde a gente, sabe, só reclama, só briga, só acha aquilo que é ruim. Mas quando eu paro para pensar e olho para aquele que está me fazendo mal e pergunto para mim mesmo e me respondo, será que a intenção dele, para ele, é positiva? Ou seja, o mal que ele está fazendo para mim é um bem para ele? Será que o que está acontecendo agora é para me ensinar o quê? E aí, quando eu começo a me questionar e questionar aquela situação, e eu entendo que tem algumas coisas boas e ruins que podem acontecer, mas eu tenho que aprender a ser grato a Deus. Agora, ser grato a Deus não é assim, de uma hora para outra, de um instante para o outro, de forma imediata, de uma forma, sabe, em que tudo acontece de qualquer jeito. Não, ser grato a Deus é uma prática diária, onde eu tenho que ler a palavra, onde eu tenho que meditar nessa palavra, onde eu tenho que orar ao Deus dessa palavra, onde eu tenho que entregar o meu coração a esse Deus dessa palavra, e onde eu tenho que permitir todos os dias que Deus ele mude a minha vida através da sua palavra. Quando eu faço isso, queridos, sabe, eu aprendo que o que Deus tem para mim é muito melhor, é muito mais palpável, e que eu não posso me deixar perder por pequenas coisas que me acontecem durante a vida, quando Deus tem algo muito maior me esperando para me dar. Terceiro e último ponto, e a gente vai já encerrar. Diz assim, que o amor de Deus nos transforma em agentes de amor. Quando eu sou alcançado pelo amor de Deus, me permite que esse amor de Deus ele alcance a minha vida. Sabe, quando eu compreendo que esse amor de Deus, ele em mim, ele vem para mudar a minha história, mudar o meu coração. Então me vendo, irmão, tá travado. Aqui travou.
Alô? Voltou. Então, quando eu compreendo que o amor de Deus por nós, e eu entendo esse amor, Deus, ele me capacita a servir a Deus, servir aos outros em amor. E aí eu deixei de ser agora apenas aquele que recebe o amor de Deus, e passa agora alguém para ser aquele que transmite o amor de Deus. Porque a maior expressão de um cristão, de um servo de Deus, não é você ser abençoado. É você transformar aquilo que você recebe de Deus, que vem pelo amor dele por sua vida, em abençoar outros que precisam também dele. Isso é uma expressão de amor da parte do Senhor. Quando eu me torno agente de amor, é quando eu amo aquele que me persegue, é quando eu amo aquele que luta contra mim, é quando eu aprendo a amar aqueles que, sabe, naturalmente seriam odiados, seriam extirpados, colocados para fora, extintos, afastados, enfim. Quando eu trago essas pessoas para fora, eu vejo o amor de Deus em minha vida, irmãos. Na cidade onde eu morava, em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, lá a gente deixou um trabalho lá muito bonito, um trabalho chamado Casa do Oleiro. A Casa do Oleiro começou com uma ação social de levar janta no dia de Natal para aquela comunidade. Entenda que essa comunidade que a gente ia lá levar era no centro da cidade, é chamada Rua do Cabaré. É uma rua enorme, onde uma casa, quando ela não é um prostíbulo, ela é um ponto de venda de droga. E Deus foi levando a gente para esse lugar, e de repente, a gente estava fazendo trabalho no meio da rua, e de repente aparece uma pessoa e diz assim: vocês não querem alugar não esse ponto aqui? E aí quando a gente foi ver o ponto, né, o ponto era literalmente, era onde era o cabaré da cidade. Quando falava assim, cabaré de Maria Gorda, todo mundo já sabia onde era, porque era o cabaré do meio do centro da cidade, onde todos os homens mais velhos da cidade iam para lá, para prostituição. Enfim, essa mulher morreu, deixou o cabaré fechado lá, e as prostitutas, elas se espalharam. E Deus nos deu a possibilidade de transformar um lugar de maldição, um lugar de perdição, um lugar de pecado, num lugar de transformação de vidas, de crianças, a partir de 2 anos, de 2 até 11, 12, 15 anos. Enfim, nessa Casa do Oleiro, eu me lembro de uma vez, estou contando essa história por quê? Porque teve uma cena que me marcou muito. Nós estávamos começando o culto lá nesse lugar, e de repente chegou uma pessoa fedendo, sabe assim, imunda, muito suja, e a pessoa que era responsável, né, que é responsável pela Casa do Oleiro, ela viu aquela situação, foi lá, e para tentar remediar, para não deixar que a pessoa atrapalhasse o culto, e ela puxou a pessoa assim um pouquinho mais para fora, e quando eu olho lá de dentro, olho para fora, eu vejo aquela mulher que estava bonita, limpa, cheirosa, abraçando um cara imundo, bêbado, fedorento, que eu não teria coragem de fazer isso. E ela abraçou ele, chorou com ele, orou por ele. E isso eu nunca me esqueci, porque na minha cabeça aquele momento foi: essa é a expressão do amor que eu tenho pelo pecador. Quando você está limpo, cheiroso, bonitinho, você consegue abraçar alguém que está em pecado, mas abraçar com carinho, com amor verdadeiro que vem de mim. Nesse dia, irmãos, eu fiquei assim, sabe, pensando: cara, eu não sou crente não, eu preciso mudar a minha vida, eu tenho que ser crente. Porque isso não é atitude, sabe assim, atitude de quem tem realmente amor. E aí o que acontece? O amor de Deus, ele me transforma num agente do seu amor. E através do Espírito Santo, esse amor que é divino, ele flui através de mim, do meu coração, e se manifesta em ações diárias todos os dias. É quando eu deixo de falar mal, é quando eu falo bem, é quando eu ajudo, é quando eu vejo alguém que está precisando, sabe, fazendo a coisa errada, eu não vou lá e passo a mão do pecado dele, mas eu vou lá e aponto o pecado dele, mas também eu aponto uma solução de Deus na vida dele. E assim como Deus, ele me amou, ele também ama o pecador, esse pecador. Eu tive a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de sair do pecado, e foi pelo amor de Deus sobre nós. Quantas vezes nós ficamos sujos, imundos pelo pecado, e Deus, com seu amor, foi lá e nos abraçou, e nos trouxe a direção para que nós pudéssemos andar segundo a sua proposta, segundo a sua vontade,
e aceitar e alcançar, ser alcançado pelo seu amor e aceitar esse amor sobre nós. Sabe? Assim como Deus, ele me amou, ele também chama cada um de nós para amar uns aos outros, compartilhar o amor de Deus um com os outros, com o mundo ao meu redor. Querido, eu não sei se você ainda trabalha, assim, secularmente, se você tem um trabalho secular, mas eu quero falar uma coisa para você. Tem muita gente que está no seu trabalho, na sua vizinhança, que está aí na sua casa, enfim, que está aí no seu mundo, na sua redoma, no seu ciclo de amizade, no seu ciclo de convivência. Talvez essas pessoas elas estão precisando de apenas uma atitude sua, de um ato seu, de uma oração sua, de apenas um abraço. Às vezes as pessoas não querem nada, só quer um abraço, só quer ser notado. E isso já é o suficiente para você demonstrar o amor de Deus. Às vezes é um bom dia que está passando na rua para ir pegar o ônibus ou para ir para trabalhar, e você para e você... E aí, tudo bem? Bom dia, como é que você está? Está dando tudo certo? Né? Tá dando... Às vezes as pessoas querem só isso. Isso é o suficiente, irmãos. Eu estou aqui, a essa hora, são 10h50, né? Quando terminar aqui esse momento, eu vou pegar os meus cachorros aqui com minha esposa e vou passear aqui na rua. Ainda posso fazer isso aqui no bairro onde eu moro, em Parnaíba. Mas quando eu estou passando, as pessoas elas me veem, às vezes estão ali, eu falo, boa noite, como é que tá, tudo bem? Eles vão mais cedo também. E uma coisa que eu achei interessante foi que um dia desse eu estava indo no supermercado, e é porque eu pouco saio de casa. Um dia desse eu estava indo no supermercado aqui pertinho, o mercado aqui perto, e aí de repente o dono do mercadinho, que eu nem conhecia, fala assim, tudo bom, pastor? Opa, as pessoas me conhecem, eu não sei, né? Porque as pessoas elas sabem do que você está fazendo. E às vezes o simples fato de você passar por alguém e ser educado, falar, sabe, demonstrar um ato de amor com alguém, mostra o amor de Deus sobre você. Por que isso? Porque nós somos luz. E onde quer que eu esteja, seja na escuridão, a luz de Deus brilha na minha vida através do amor dele, que me faz agente de seu amor. Qual é a lição que a gente fica para esse momento para fechar isso aqui? Seja um agente do amor de Deus, seja esse agente virtual, seja ele no mundo real, sabe, mostre a compaixão, a bondade, a generosidade para com aqueles que estão à sua volta. Sabe, demonstre o amor de Deus a essas pessoas. Mas como eu vou fazer isso? Com ações e palavras. Você não pode fazer com outra coisa. Ações e palavras. Você pode dar um abraço, você pode pegar na mão, você pode conduzir a pessoa a um lugar que ela precisa ir, você pode manifestar isso através de uma palavra de gratidão. Além de ser pastor, também eu sou representante comercial de produtos de beleza, e eu fui receber o dinheiro de uma cliente, e quando eu cheguei lá não estava. Eu entrei em contato com ela pelo telefone, pelo celular, e ela foi me dizer que o sogro dela tinha morrido, que ela estava cuidando da sogra dela, que aquela semana ela não poderia trabalhar nem me pagar, porque ela tinha que dar assistência à família dela, tudo bem. E aí, como também eu sou psicólogo, eu aproveitei nesse momento para poder trazer para ela uma palavra, uma orientação para ela, psicológica, para que ela entendesse que esse é um momento de luto, que ela pode chorar, que ela pode, sabe, sentir a falta do sogro, que ela pode viver esse momento, e ela deve viver esse momento de verdade, mas que ela também não estaria sozinha, que se ela precisasse contar, né, com alguém para falar, para conversar, para ajudar, que ela contasse comigo, estava aqui para ajudar ela. E nesse momento, irmãos, ela começa a chorar e dizer assim, muito obrigado, porque eu pensei que eu não ia aguentar levar essa carga. E agora eu sei que eu posso contar com alguém. Você pode contar, estou aqui para lhe ajudar. Isso é bom quando você faz isso. São oportunidades que Deus está te dando, Deus nos dá para quê? Para mostrar o amor dele, onde quer que você esteja. O desafio para mim, para você nesse momento, nessa noite, é que nós sejamos um exemplo vivo do amor divino em meio à cultura que a gente vive, em meio ao lugar em que a gente vive, à cidade em que a gente vive, e muito, 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 nos dias de hoje, onde a gente está vendo uma disseminação de ódio gigantesca, principalmente com os cristãos. Hoje você pode ser budista, você pode ser kardecista, você pode ser tudo que é ista, mas se você for cristão, as pessoas já lhe olham com um olhar torto, porque acham que o cristão é uma religião ultrapassada, retrógrada, onde, sabe, um Deus que ele olha apenas para o homem, mas não olha para a mulher,
Não é nada disso. E Deus, ele quer que a gente seja isso. Tenha esse cuidado, né, de ser esse exemplo, onde quer que a gente vá. Agora, imagine tudo isso, a gente fecha aqui, sabe? Se eu passar a valorizar esse amor de Deus em minha vida, esse presente incondicional do amor de Deus, reconhecer gratuitamente, sabe, que esse amor, ele foi por mim. Eu começar a ser agente de Deus todos os dias. Minha pergunta para nós, e eu fecho aqui, é: o quanto isso mudaria a sua vida e a vida das pessoas ao nosso redor? Quantas pessoas elas seriam alcançadas e como é que ela colocaria isso? O amor de Deus, irmão, se revela em cada dia que nós vivemos e em cada dia que Deus tem nos dado. O amor de Deus, ele cabe a nós, ele nos dá a condição de ser esse canal de Deus, iluminando a vida das pessoas, daqueles que se encontram virtualmente ou pessoalmente em situações de dificuldades. E essa é a mensagem para nossas vidas nessa noite. O amor de Deus, ele é a revelação diária em minha vida para a vida que eu estou vivendo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E eu espero, em verdade, Deus, que essa mensagem chegue ao coração de muitas pessoas, para que eles também possam sentir e viver o amor que o Senhor tem para cada um de nós. Amém.